Some com esses bebês da minha frente agora. Eu não vou viver presa a choro e fralda. Eu juro que quando ouvi isso, meu estômago revirou. O Eduardo, empresário conhecido em Belo Horizonte, estava deitado na cama do quarto principal, cabeça enfaixada, peito apertado por ataduras, fingindo estar inconsciente depois de um acidente. Mas era tudo um teste. Ele desconfiava da noiva Renata e precisava ver quem ela era quando achasse que ele não tinha mais nada a oferecer. No canto do quarto, a dona Cida faxineira de uniforme azul segurava os gêmeos recém-nascidos com um cuidado que parecia de mãe. E a Renata parecia outra pessoa. Fria, impaciente, cruel. Se ele ficar inválido, eu não vou cuidar de ninguém. Essas crianças nem são minhas. Bota num abrigo e entrega para adoção. Resolve. A dona Cida engoliu o choro, abraçou os bebês com mais força e tentou argumentar tremendo. Disse que o pai precisava deles por perto. Disse que eram só bebês inocentes. A Renata riu debochada e ainda ameaçou. Você é só uma faxineira. Se me contrariar, te mando embora e sua família passa necessidade. Foi ali que o Eduardo, ainda imóvel, decidiu. Esperou mais um pouco. Ouviu a confissão final. Renata nunca o amou. Amava o dinheiro, o status, a vida de vitrine. Quando ela ameaçou destruir a dona Cida, ele abriu os olhos e arrancou as ataduras. Chega, Renata! Eu ouvi tudo. Naquele silêncio, o mundo dela desabou. E o dele recomeçou. Porque no pior dia, ele descobriu quem tinha coração de verdade. E às vezes é isso. O amor real aparece onde a gente menos espera. O silêncio que ficou depois daquelas palavras foi pesado, quase sufocante. Renata ainda tentou chorar, se ajoelhar, dizer que estava nervosa, que não era bem aquilo. Mas a máscara tinha caído de vez. Eduardo olhava para ela como se estivesse vendo uma estranha dentro da própria casa. E de certa forma estava. Sai da minha casa, ele disse com a voz firme, mesmo com o peito doendo. Agora! Ela saiu batendo a porta, jogando o anel em cima da cômoda como se fosse lixo. E quando o barulho dos saltos sumiu pelo corredor, o que ficou foi um vazio enorme. E 2 bebês dormindo nos braços da dona Cida. Ela continuava ali imóvel, sem saber se podia respirar. Os olhos marejados, o uniforme molhado de lágrima. Eduardo a olhou com um misto de culpa e gratidão. Me perdoa, ele disse baixo. Eu te coloquei numa situação horrível. Dona Cida balançou a cabeça, apertando os gêmeos contra o peito. Eu só fiz o que era certo. Criança não se defende sozinha. Aquela frase ficou ecoando na cabeça dele por dias. Os jornais nunca souberam da história toda. Mas no círculo social, a verdade apareceu rápido. Renata tentou se fazer de vítima, mas ninguém conseguiu desmentir o que ela mesma sempre foi. Aos poucos, ela foi ficando sozinha, sem convites, sem aplausos, sem plateia. Dentro da casa, outra história começava. Eduardo cancelou viagens, adiou reuniões, aprendeu a trocar fralda, a preparar mamadeira de madrugada, a acalmar choro no colo. E em todas essas horas difíceis, dona Cida estava ali, sempre. Com paciência, carinho e uma presença que aquecia o ambiente. Alguns dias depois, ele tomou uma decisão. Cida, eu não quero que você continue só como faxineira. Eu preciso de você cuidando deles, oficialmente. Ela arregalou os olhos, assustada. Mas eu não tenho estudo para isso. Você tem caráter. E isso vale mais que qualquer diploma. O salário mudou a vida dela. A segurança trouxe paz. A mãe pôde fazer tratamento. Os irmãos continuaram na escola. E a casa, antes grande e silenciosa, foi ficando cheia de riso, cheiro de comida simples e vida de verdade. Eduardo percebeu com o tempo que tinha ganhado muito mais do que perdido. Ele não havia escapado de um casamento errado apenas. Tinha aprendido algo que dinheiro nenhum ensina. Quem ama de verdade aparece quando tudo parece desabar. E toda vez que via Dona Cida cantando baixinho para os gêmeos dormirem, ele tinha certeza de uma coisa. O amor verdadeiro não grita, não exige, não ameaça. Ele cuida, mesmo quando ninguém está olhando. O tempo passou devagar, como passa, quando a vida começa a se ajeitar de verdade. A casa de Eduardo já não parecia aquele lugar grande e frio.
Agora tinha cheiro de café cedo, de roupa secando no varal, de comida simples feita com carinho. E principalmente tinha risada de criança ecoando pelos corredores. Os gêmeos cresceram fortes, dormiam no peito, apertavam o dedo dele com a mãozinha minúscula e Eduardo chorou escondido mais de uma vez, ao perceber o quanto quase perdeu tudo aquilo. Não por causa de dinheiro, mas por ter confiado a própria vida a alguém que nunca teve coração. Dona Cida, que ele passou a chamar de Cida, só Cida, continuava a mesma, simples, firme e cuidadosa. Não se aproveitou da nova condição, não mudou o jeito de falar, nem o olhar. Tratava Eduardo com respeito, mas também com verdade. Se ele errava, ela dizia. Se ele se perdia no trabalho, ela lembrava. Dinheiro nenhum vale perder a infância dos seus filhos. E ele escutava. Com o passar dos meses, algo diferente começou a nascer entre os dois. Não foi paixão de filme nem promessa bonita. Foi convivência. Foi confiança. Foi perceber que quando ele chegava cansado, era o sorriso dela que acalmava. Que quando ela estava preocupada com a mãe, era ele quem se oferecia para ir ao médico junto. Eduardo resistiu no começo. Achava que não podia, que era errado. Ela trabalhava ali. Mas um dia, sentado no jardim, observando Cida brincar com os gêmeos na grama, ele entendeu. Não era poder. Não era gratidão confundida. Era amor crescendo em silêncio. Cida, eu não sei como dizer isso sem parecer injusto com você, ele começou nervoso. Ela sorriu calma. Então diz com verdade, ele disse. Ela chorou. Demoraram. Conversaram muito. Tiveram medo. Mas escolheram ir com cuidado. Sem pressa. Sem promessa vazia. 1 ano depois se casaram numa cerimônia simples no quintal da própria casa. Os gêmeos levaram as alianças. A mãe de Cida assistiu tudo sentada emocionada. Os irmãos sorriram orgulhosos. Não tinha luxo exagerado. Tinha verdade. Renata virou apenas uma lembrança distante. Uma lição dura, mas necessária. Eduardo aprendeu que caráter aparece quando ninguém está olhando. Que amor não grita, não humilha, não ameaça. Amor fica. Protege. Segura no colo quando tudo desmorona. E se tem algo que essa história ensina, é simples. Às vezes a pessoa que vai salvar sua vida não chega de salto alto. Chega de uniforme e coração aberto e coragem para fazer o certo. E você o que faria se descobrisse quem realmente está ao seu lado quando tudo parece perdido? Conte nos comentários e se inscreva para mais histórias que falam direto com o coração. Os anos passaram quase sem que eles percebessem. Quando Eduardo se deu conta, os gêmeos já corriam pela casa chamando por ele e por Cida, ao mesmo tempo, como se aquilo sempre tivesse sido assim. E talvez no fundo sempre tivesse sido o destino deles. A mansão que antes era símbolo de status virou lar de verdade. Não por causa dos móveis caros ou do jardim bem cuidado, mas pelas pequenas coisas, o café passado na hora certa, o cheiro de bolo simples no fim da tarde, as conversas na mesa da cozinha. Eduardo nunca imaginou que a felicidade teria esse som. O riso solto dos filhos e a voz tranquila de Cida chamando todo mundo para jantar. Ele mudou. Quem o conhecia de antes percebia no jeito de falar, no olhar mais calmo na pressa, que já não existia. O trabalho continuava importante, claro, mas não era mais o centro de tudo. Agora ele sabia exatamente por que voltava para casa todos os dias. Cida também mudou, mas sem perder a essência. Continuava simples, firme e justa. Só que agora andava com a cabeça mais erguida, não por orgulho, mas por segurança. Ela sabia que era amada, respeitada, vista. E isso cura feridas antigas que a vida abre sem pedir licença. Os gêmeos cresceram ouvindo a própria história. Não como drama, mas como lição. Eduardo nunca escondeu o passado, nem o erro que quase cometeu. Ele fazia questão de ensinar. O que importa não é o que a pessoa mostra quando tudo vai bem, mas quem ela é quando acha que não vai ganhar nada. Renata virou apenas um nome distante. Uma lembrança que doeu, mas que ensinou. Com o tempo, Eduardo deixou de sentir raiva. Ficou apenas a certeza de que se não tivesse aberto os olhos naquele dia, teria perdido tudo o que realmente importa. Numa tarde tranquila, muitos anos depois, Eduardo estava sentado no mesmo quarto onde tudo começou.
Olhava pela janela para o jardim agora cheio de vida. Cida entrou com 2 xícaras de café, sentou ao lado dele e apoiou a cabeça em seu ombro. Já pensou no que teria acontecido se você não tivesse fingido aquele acidente? Ela perguntou baixinho. Ele respirou fundo antes de responder. Penso sempre. Teria sido o maior erro da minha vida. Cida sorriu com aquela calma de quem entende o tempo das coisas. Às vezes a verdade dói, mas salva. Eduardo segurou a mão dela com força. Naquele gesto simples estava tudo gratidão, amor, parceria. Ele aprendeu do jeito mais difícil, mas aprendeu. Amor de verdade não se compra, não se exige, não se ameaça. Amor se prova no silêncio, na proteção, na coragem de fazer o certo. E talvez essa seja a maior lição dessa história: quem tem caráter permanece. Quem tem interesse desaparece quando o chão some. O tempo fez o que sempre faz com quem escolhe viver com verdade, consolidou. Nada ali foi construído às pressas. A família que Eduardo e Cida formaram cresceu no ritmo certo, com tropeços aprendizados e muito diálogo. Não era uma vida perfeita, mas era honesta, e isso fazia toda a diferença. Os gêmeos viraram adolescentes atentos, daqueles que observam mais do que falam. Aprenderam cedo a respeitar todo mundo, do porteiro ao diretor da escola. Eduardo fazia questão de reforçar isso todos os dias, não com discursos longos, mas com atitudes. Cumprimentava funcionários pelo nome, escutava histórias simples, ensinava pelo exemplo. Cida, por sua vez, nunca deixou que o passado fosse esquecido, não por dor, mas por consciência. Ela lembrava aos meninos de onde veio, das dificuldades das noites em claro, preocupada com a mãe doente, do medo de perder tudo por fazer o que era certo. E dizia sempre: caráter é o que sobra quando ninguém está olhando. A mãe de Cida viveu anos tranquilos naquela casa, cercada de cuidado. Os irmãos se formaram, seguiram seus caminhos, mas nunca se afastaram. A família inteira carregava uma gratidão silenciosa, não pelo dinheiro, mas pela dignidade que foi devolvida a eles. Quanto a Eduardo, ele nunca se orgulhou do teste que fez, mas nunca se arrependeu. Sabia que foi extremo, mas também sabia que evitou um erro que poderia ter destruído vidas inocentes. Ele aprendeu que amor verdadeiro não aparece nos dias de festa, mas nos dias de medo. Renata virou apenas uma lembrança distante, daquelas que doem menos com o tempo. A vida seguiu para ela de outra forma. Sem aplausos, sem plateia, sem o brilho que tanto buscava. Não por vingança, mas porque escolhas têm consequências. Numa noite qualquer, anos depois, Eduardo estava sentado na sala, vendo os filhos rirem de algo bobo na TV. Cida passou, apoiou a mão em seu ombro e ele sentiu aquela paz que não se compra. Ele pensou em tudo o que quase perdeu. Pensou que, se não tivesse parado para observar, teria confundido aparência com amor, interesse, com cuidado, promessa, com caráter. E entendeu com o coração tranquilo que a maior riqueza que alguém pode ter é saber quem fica quando tudo parece desabar. Porque no fim das contas a vida sempre revela. Mais cedo ou mais tarde ela mostra quem é quem. E quem escolhe o certo mesmo com medo, acaba encontrando algo que dinheiro nenhum compra: uma família de verdade. O que ninguém via de fora era o quanto Eduardo ainda pensava naquele dia. Não com culpa paralisante, mas com respeito pelo momento que mudou tudo. Às vezes, no silêncio da noite, quando a casa dormia, ele lembrava do som da voz de Renata, da firmeza de Cida protegendo os bebês, e sentia um arrepio. A vida tinha passado perto demais de tomar um rumo errado. Os filhos cresceram sabendo dessa história como quem escuta uma verdade necessária. Não era contada para ferir, mas para ensinar. Eduardo nunca pintou a si mesmo como um herói. Sempre dizia: eu quase errei feio. Só tive coragem de enxergar antes. Na adolescência, um dos gêmeos perguntou certa vez se ele não se sentia mal por ter fingido o acidente. Eduardo respirou fundo antes de responder: eu me sentiria pior se tivesse fechado os olhos. Cida escutava de longe, em silêncio. Ela sabia que aquela decisão não tinha sido simples. Vira o medo nos olhos dele naquele dia. Vira também a transformação que veio depois. Possam se conhecer.
O homem apressado, desconfiado e endurecido deu lugar a alguém presente, atento, humano. A vida seguiu com seus desafios normais. Problemas na escola, noites sem dormir, preocupações financeiras mesmo com dinheiro. Porque dinheiro não elimina a insegurança, só muda a forma dela aparecer. Mas havia algo diferente ali, ninguém enfrentava nada sozinho. A casa virou ponto de encontro. Amigos simples vizinhos, gente de histórias comuns. Eduardo passou a valorizar conversas que antes ignorava. Cida continuava firme sem se deslumbrar. Quando alguém elogiava demais, ela sorria e dizia: "Nada disso adianta se a gente esquecer quem é." Renata, com o tempo, desapareceu completamente do radar. Não por perseguição, mas por consequência. As pessoas aprendem a reconhecer quando alguém só se aproxima por interesse. A vida cobra silenciosamente. Anos depois, já com os filhos quase adultos, Eduardo e Cida estavam sentados na varanda numa noite quente. Não falavam muito. Não precisavam. O silêncio ali era confortável. Eduardo segurou a mão dela e disse: "Sabe, se eu pudesse voltar no tempo, não mudaria nada." Cida olhou para ele com aquele olhar tranquilo que sempre teve. "Né, Mel?" Porque no fim aquela dor inicial abriu espaço para algo raro. Uma vida construída sem fingimento. Um amor testado não pela riqueza, mas pela verdade. Uma família que nasceu do caos, mas escolheu permanecer. E talvez essa seja a maior lição de tudo, a vida sempre coloca à prova. Mas quem escolhe enxergar mesmo quando dói, acaba encontrando algo que vale a pena proteger. Para sempre. Quando os filhos de Eduardo chegaram à fase adulta, ele percebeu que a vida tinha fechado um ciclo bonito. Não perfeito, mas verdadeiro. Os gêmeos já não corriam pela casa como antes. Agora saíam cedo, tinham planos, sonhos próprios, opiniões firmes. E mesmo assim sempre voltavam. Porque sabiam onde era casa. Numa dessas noites tranquilas, todos sentados à mesa, depois do jantar, um dos meninos comentou: "Pai, a gente só entende tudo isso agora." Eduardo não respondeu de imediato. Olhou para Cida, que arrumava os pratos com calma como sempre. Aquela mulher tinha sido o ponto de virada de tudo. Não por acaso, mas por escolha. "Vocês entenderam por que quiseram enxergar", ele disse por fim. "Muita gente passa a vida inteira sem coragem para isso." Eles conversaram até tarde. Falaram sobre erros, sobre orgulho, sobre como é fácil confundir interesse com amor. Cida ouviu mais do que falou. Mas quando falou foi como sempre simples e certeira. Quem ama de verdade não testa os outros. Se mostra. Eduardo concordou em silêncio. Ele sabia. Sabia melhor do que ninguém. Alguns dias depois, sozinho no escritório, Eduardo encontrou uma antiga caixa esquecida no fundo do armário. Dentro, fotos antigas, papéis, o anel de noivado que nunca mais tocou. Ele segurou aquele objeto por alguns segundos, respirou fundo e colocou de volta. Não havia mais peso ali, só aprendizado. Naquela mesma semana, os filhos saíram de casa. Um para estudar fora, o outro para começar a própria vida. O abraço da despedida foi apertado longo. Cida chorou escondido. Eduardo chorou sem vergonha. A casa ficou silenciosa outra vez. Mas era um silêncio diferente daquele de anos atrás. Não era vazio. Era descanso. Na varanda, numa tarde qualquer, Eduardo e Cida sentaram lado a lado, café nas mãos, vento leve no rosto. Ele olhou para ela e disse: "Tudo que eu tenho hoje não veio do dinheiro." Ela sorriu de canto. Veio da coragem de parar e escutar. Eles ficaram ali sem pressa, porque aprenderam que a vida não se mede pelo que se conquista, mas pelo que se preserva. Eduardo quase perdeu tudo por não enxergar, mas enxergou a tempo. E essa história não é sobre riqueza, nem sobre vingança, nem sobre finais perfeitos. É sobre escolhas, sobre caráter e sobre como às vezes a vida nos sacode forte só para mostrar quem realmente fica quando o resto vai embora. Se essa história te tocou de alguma forma, talvez seja porque no fundo todo mundo quer a mesma coisa, não alguém que prometa ficar, mas alguém que fique. Com o passar dos anos, a história de Eduardo e Cida começou a circular pela cidade quase como um sussurro. Não porque eles quisessem atenção, mas porque era impossível esconder uma transformação tão profunda. Gente que conhecia Eduardo do passado
custava a reconhecer aquele homem mais calmo, acessível, que parava para conversar com qualquer pessoa e nunca mais tratou ninguém como invisível. Os filhos cresceram ouvindo essa história não como um conto bonito, mas como um alerta. Eduardo sempre fazia questão de dizer que quase errou, que o dinheiro não o tornou sábio. O que o salvou foi ter parado para observar quando tudo parecia perdido. A vida sempre avisa, ele dizia. O problema é que nem todo mundo escuta. Cida, por sua vez, nunca se colocou como heroína. Continuava simples, firme, com o mesmo jeito de quem sabe exatamente quem é. Mas para quem olhava de fora, ela representava algo raro, a prova de que caráter não depende de cargo, estudo ou conta bancária. Depende de escolhas. Certo dia, já com os cabelos começando a ficar grisalhos, Eduardo voltou ao quarto onde tudo começou. Sentou na mesma poltrona, olhou ao redor e sentiu um nó no peito. Não de tristeza, mas de gratidão. Ali ele perdeu uma ilusão. E ganhou uma vida inteira. Cida entrou em silêncio como sempre fazia. Colocou a mão no ombro dele, pensando no passado, pensando em como tudo poderia ter sido diferente. Ela sorriu com suavidade. Mas não foi. E essa frase dizia tudo. Aquela família não nasceu do conto de fadas tradicional. Nasceu de um momento duro, de uma verdade dolorosa, de uma escolha difícil. Mas talvez seja por isso que tenha sido tão forte. Eduardo entendeu tarde, mas entendeu: quem ama não humilha, não ameaça, não abandona quando o cenário muda. Quem ama cuida quando ninguém está olhando. E se existe uma lição que essa história deixa, é simples e poderosa: o caráter aparece quando o interesse desaparece. O amor verdadeiro não se prova nas promessas, mas na coragem de ficar quando tudo desmorona. Às vezes a vida precisa nos colocar no chão para mostrar quem realmente está ao nosso lado. E quem aprende essa lição nunca mais esquece. Anos depois, quando quase ninguém mais falava daquele episódio, Eduardo entendeu que algumas histórias não precisam ser lembradas em voz alta para continuarem vivas. Elas ficam. Ficam no jeito de agir, nas decisões silenciosas, na forma como a gente olha para o outro. Numa manhã comum, ele caminhava pelo centro da cidade quando viu uma cena simples, uma faxineira, ajudando uma criança a atravessar a rua, protegendo como quem protege um filho. Eduardo parou por um instante. Aquela imagem o levou direto de volta ao passado. Não a dor, mas a origem de tudo. Foi ali que ele percebeu o quanto aquela escolha feita anos atrás tinha moldado não só sua família, mas quem ele se tornou como homem. Em casa, Cida cuidava do jardim. As mãos sujas de terra, o rosto sereno. Sempre foi assim. Nunca precisou provar nada para ninguém. Eduardo se aproximou, ajudou a segurar a mangueira e ficaram ali em silêncio, dividindo o mesmo espaço, como só quem construiu muito junto consegue fazer. Você já pensou que se aquele dia não tivesse acontecido, a gente talvez nunca tivesse se encontrado de verdade? Ele disse. Cida enxugou o suor da testa e respondeu com calma. A gente se encontrou porque escolheu ficar. E essa era a verdade mais simples e mais forte de todas. Os filhos, agora adultos, seguiam seus caminhos, levando consigo aquilo que aprenderam dentro de casa. Respeito, empatia, atenção aos detalhes que revelam caráter. Eles sabiam que dinheiro ajuda, mas não sustenta relação nenhuma. O que sustenta é presença. Eduardo passou a contar essa história quando alguém o procurava pedindo conselho. Não como exemplo de esperteza, mas como alerta. Ele nunca romantizou o teste que fez. Sempre dizia que foi duro, arriscado, mas necessário. Porque ignorar sinais também é uma escolha, e quase sempre a mais cara. Renata ficou definitivamente no passado, não como vilã de novela, mas como consequência de decisões vazias. A vida seguiu, para todos. Naquela noite, Eduardo se sentou na varanda sentindo o vento leve no rosto. Cida sentou ao lado, apoiou a cabeça em seu ombro. Nenhuma palavra foi dita, não precisava. Ele sorriu com a certeza tranquila de quem finalmente entendeu o que importa. Porque no fim a vida não cobra títulos, nem aparência, nem promessas bonitas. Ela cobra verdade. E quem aprende isso, aprende para sempre. O tempo passou de vez. Não como algo que leva embora, mas como algo que assenta.
Eduardo percebeu isso numa manhã simples, sentado à mesa da cozinha, observando o sol entrar pela janela, enquanto Cida preparava o café do mesmo jeito de sempre. Sem pressa, sem luxo, com cuidado. Eles já não falavam tanto do passado. Não porque esqueceram, mas porque não doía mais. Aquela história tinha cumprido seu papel. Virou raiz. Os filhos, agora homens feitos, apareciam aos fins de semana, às vezes sozinhos, às vezes trazendo histórias novas, amores, dúvidas, planos. Eduardo escutava mais do que aconselhava. Aprendeu que escutar também é uma forma de amar. Pai, como o senhor soube que era a escolha certa? Um deles perguntou certa vez. Eduardo pensou por alguns segundos antes de responder. Eu não soube na hora. Eu senti depois, quando tudo ficou em paz. Cida ouviu da porta da cozinha e sorriu. Ela sempre acreditou nisso, a escolha certa não grita, não pressiona, não exige. Ela traz silêncio bom. A casa já não era cheia como antes, mas continuava viva. Amigos apareciam, vizinhos entravam sem cerimônia, histórias eram trocadas na varanda. Eduardo fazia questão de tratar todo mundo igual, porque aprendeu da forma mais dura que ninguém é invisível por acaso, é invisibilizado. Renata há muito tempo deixou de ser assunto. Não havia ressentimento. Só compreensão tardia de que algumas pessoas passam pela nossa vida apenas para ensinar o que não queremos ser. Numa tarde chuvosa, Eduardo voltou ao quarto onde tudo começou. Sentou na poltrona, fechou os olhos por um instante e respirou fundo. Não havia mais tensão ali. Só memória, só gratidão. Cida apareceu como sempre, sem fazer barulho, sentou ao lado dele. Se você pudesse deixar uma mensagem para quem está vivendo algo parecido, o que diria ela? Perguntou. Eduardo abriu os olhos e respondeu com a voz calma. Que observe, que escute, que não ignore o desconforto só para manter aparência. Eles ficaram em silêncio depois disso. Um silêncio cheio, confortável, verdadeiro. Porque no fim a vida não pede pressa. Ela pede coragem. Coragem de enxergar. Coragem de escolher. Coragem de ficar com quem fica quando tudo aperta. E talvez seja essa a última lição dessa história. O amor verdadeiro não aparece nos dias fáceis. Ele se revela quando o mundo pesa e alguém decide não soltar sua mão. Com o passar do tempo, Eduardo percebeu que a maior herança que deixaria não estava em imóveis, empresas ou números em planilhas. Estava nas conversas simples, nos exemplos diários, nas escolhas silenciosas que moldaram quem eles se tornaram como família. Numa manhã de domingo, a casa voltou a encher. Os filhos chegaram cedo trazendo café, risadas e aquela bagunça boa que só quem é de casa faz sem pedir licença. Sentaram todos à mesa como nos velhos tempos. Cida observava de longe, com aquele olhar atento de quem sempre enxergou além das aparências. Entre uma conversa e outra, um dos filhos comentou: Lá fora, pai, o mundo não é fácil. Muita gente se aproxima por interesse. Dá para perceber rápido quando alguém não é de verdade. Eduardo assentiu devagar. Dá sim, mas só quando a gente aprende a escutar o que sente, não só o que vê. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. Não era um silêncio vazio. Era daqueles que carregam entendimento. Cida se aproximou, colocou a mão sobre a mesa e falou com a voz calma. Caráter aparece quando ninguém está ganhando nada com isso. Os filhos sorriram. Aquela frase tinha sido repetida tantas vezes que já fazia parte deles. Mais tarde, quando a casa voltou a ficar quieta, Eduardo sentou-se na varanda. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons quentes. Ele respirou fundo, sentindo uma paz que jamais imaginou sentir anos atrás. Não havia mais medo de perder. Ele já tinha encontrado. Cida sentou ao lado dele, encostando o ombro no seu. A gente construiu algo bonito. Ela disse quase como um sussurro. Construímos porque escolhemos a verdade, ele respondeu. Eduardo sabia que aquela história poderia ter terminado de outra forma. Bastava ele ter ignorado os sinais, fingido que não via, escolhido o conforto da aparência. Mas não escolheu. E isso mudou tudo. Ele entendeu, enfim, que a vida não premia quem finge bem, mas quem permanece fiel ao que é certo mesmo quando dói. Que o amor não se prova com promessas grandiosas, mas com atitudes pequenas e constantes. Que quem fica nos dias difíceis é quem merece ficar para sempre.
E talvez seja por isso que essa história continue ecoando em quem ouve. Porque no fundo todo mundo sabe o que sustenta uma vida não é o que se mostra ao mundo. É o que se constrói em silêncio dentro de casa todos os dias. O tempo seguiu seu curso como sempre faz, mas naquela casa ele parecia mais gentil. Eduardo e Cida envelheceram juntos sem perceber. Não porque os dias foram iguais, mas porque aprenderam a caminhar no mesmo ritmo. As manhãs eram simples, o café forte, as conversas tranquilas. Às vezes falavam dos filhos, às vezes do nada. E esse nada era tudo. Numa tarde silenciosa, Eduardo olhou ao redor e entendeu algo que demorou uma vida inteira para aprender. Ele não tinha vencido por ser rico nem por ser esperto. Ele tinha vencido porque teve coragem de enxergar quando doeu. Porque escolheu a verdade quando seria mais fácil fingir. Cida, sentada ao seu lado, segurou sua mão como fazia desde o começo. Sem palavras bonitas, sem promessas, só presença. A vida foi justa com a gente, ele disse. Ela sorriu de leve. A gente que foi justo com a vida. E talvez seja isso que mais emocione nessa história. Não houve magia nem atalhos. Houve escolhas difíceis, pessoas feridas, medo, silêncio e depois cuidado. Amor construído no detalhe, no respeito, na coragem de proteger quem não tinha voz. O caráter aparece quando ninguém está olhando. O amor verdadeiro não se revela no luxo nem nas promessas, mas na forma como alguém trata os mais frágeis quando não tem nada a ganhar. Quem fica quando tudo aperta é quem merece ficar para sempre. História não fala de riqueza. Fala de humanidade. De olhar para o lado e escolher fazer o certo mesmo com medo. E agora eu te pergunto, você teria coragem de enxergar a verdade, mesmo sabendo que ela pode mudar tudo? Conta pra gente nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias que tocam o coração.